Olá, pessoal, segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre faça o que precisa ser feito sem criar o caos. Tá? Então, fui inspirada hoje pela manhã de falar sobre esse tema, e não só para mim, como para todos nós, o que que é? Ele se fundamenta em situações que chegam para nós e a gente acaba se estressando com ela, se irritando, se angustiando, se preocupando, entende? E todas essas emoções que a gente sente com algumas situações que chegam para nós, é ruim para o nosso corpo, para a nossa saúde. Não é brincadeira. Não é só porque é uma preocupação, não. Você está se auto-sabotando, você está se auto-prejudicando, tá? Então, todas essas situações elas são mais voltadas para pessoas que são mais estressadas, mais angustiadas, preocupadas, irritadas, intolerantes, tá? Então, às vezes acontece algumas situações como não sermos bem atendida no local, ou atendidos. Se não é bem atendido no local, a atendente vai, te trata de uma forma, para ela tá normal assim, e você não aceita aquilo, então você acaba se batendo de frente com essa situação, ou virando as costas e falando mal da atendente. Falando mal não só para a pessoa que está do seu lado, falando mal dela para outras pessoas, e vai passando isso adiante, contando essa história, essa situação negativa que você viveu, se colocando como vítima, entende? Outra situação também, você está no trânsito, está dirigindo lá, e você nem percebeu que fez isso, e aí vem alguém te dar uma buzinada e fala um palavrão para você. Você já taca a mão na buzina, já lasca um palavrão para ele também, já para o carro, já começa a bater boca. São situações que nos acontecem e que essas situações não são aleatórias, tá? Essas situações, elas são perfeitas. Tudo que chega para nós, gente, todas as situações que chegam para nós, entenda de uma vez por todas que todas as situações que vêm, elas são perfeitas para nós. E somos nós que criamos isso. E cada vez que você responder a essa situação de forma mais dócil, amável, você vai diluindo essa intensidade de situações que chegam, entende? Vai muito também das experiências que temos no inconsciente, tá? Experiências de infância, rejeição, abuso, assédio, irritação, traição, impaciência, medo e culpa que está no inconsciente coletivo, essas emoções de medo e culpa, a emoção base que está na mente de todos. Essas emoções, elas estão no inconsciente, elas são energias vivas, pulsantes, e elas ficam atraindo situações. Por eletromagnetismos, ela atrai situações, algumas situações caóticas, para a gente aprender a responder de forma mais dócil, amável, um aprendizado. Tá? E como que a gente faz? Aonde a limpeza emocional entra nisso? Faça um teste com você, pega situações que você viveu de dor, de trauma, que você tem guardado dentro de você, observe essa cena e vê o que você sente no corpo. É uma emoção muito forte, muito intensa, um tremor? É energia que está no seu inconsciente. E essa energia, ela é viva, ela é pulsante, e ela sintoniza situações, ela cria situações, tá? E ela é um combustível para o ego para criar pensamentos negativos, inseguros, tá? Então, quando você limpa essa situação de dor traumática que você viveu, seja abuso, seja assédio, seja abuso, assédio, traição, seja rejeição, uma culpa que você viveu, sabe? Uma experiência de culpa que você guarda dentro de você por alguém ou por algo que foi feito, que você fez sem querer, entende? Mas você carrega essa culpa, esse medo que você tem no seu inconsciente, que você carrega também. Tudo isso, a hora que você visitar essas cenas, olhar para ela e limpar ela, retirar toda a carga emocional contida nessa cena, o seu corpo vai ficando mais leve, mais em paz. Os pensamentos negativos que vêm para você, eles vão sumindo, eles vão se dissolvendo, eles vão se dissipando, tá? E aí você vai se alinhando com quem você é. E aí as situações, elas tendem a diminuir. A situação caótica para você, que chega para você, tende a diminuir.
E aí você tem a tendência em responder às situações de forma mais tranquila, mais equilibrada. Quando você responde às situações de forma irritada, ou irritado, ou nervoso, ou estressado, em cada situação que chega, você cria um novo, você alimenta o seu ego, você alimenta essas emoções negativas, você fortalece essas emoções negativas que estão no seu corpo, e aí vão criando mais e mais situações vão chegando para você, a vida vai ficando mais triste para você, você vai ficando mais frustrado, mais decepcionado, e o seu corpo vai alimentando toda essa carga emocional negativa, que tem a tendência de ir para a doença, vai refletindo para a doença. Aí vai surgindo as doenças no corpo. Aos poucos vai chegando. Você vai fazendo o exame, você já começa a estar com dor aqui, dor ali, dor. Todas as dores é um reflexo dessas emoções que estão reprimidas no inconsciente. O corpo, ele é o reflexo da nossa mente. Tudo que a gente carrega de negativo no nosso inconsciente de emoções reprimidas, elas são, se você não cuida disso, se você não se cuida, você tem a tendência de permitir que essa doença aconteça no seu corpo, tá? Eu sei porque eu já passei por isso e eu vejo isso todos os dias. Dá para ver isso todos os dias quando as pessoas têm a tendência de reprimir as emoções, tá? Elas ou é 8 ou 80. Umas pessoas, elas as mais intolerantes, respondem de forma agressiva, batendo de frente à situação. Se não grita com a pessoa, essa pessoa tem a tendência de virar as costas e falar mal para a esposa ou para o marido sobre a situação ou sobre a pessoa. Virou as costas falando mal, você está alimentando uma negatividade no seu corpo. Outra situação, se você não fala mal, se você guarda para você aquela tristeza, aquela dor, aquela mágoa, você ficou sentido mesmo, e você reprime e guarda para você, é a mesma coisa. Entende? Você está se auto-sabotando, se prejudicando, fortalecendo o seu ego, mas do lado inverso, reprimindo, é, se colocando como vítima. E a doença vai para o corpo da mesma forma, tá? E essas pessoas que reprimem emoção, são as mais tolerantes, que externizam, todas essas emoções, elas vão para o corpo do mesmo jeito, chega uma hora que o corpo não aguenta. E aí começa, como eu repito, atraindo doenças no corpo, entende? E a limpeza emocional, ela está para isso. Ela serve, no meu caso, eu não fiquei limpando as situações do dia a dia. Eu fiquei limpando as situações de base. Eu fui lá na base, eu já fui direto com os dois pés no peito, eu fui lá na raiz da minha vida, entende? Então, eu visitei o meu nascimento, que eu tive problemas ao nascer no braço, assim, saiu, deslocou meu bracinho quando eu nasci. Tive experiências de assédio, de abuso, de bullying, tudo quanto é tipo de experiências eu tive na adolescência. Então, eu limpei cada uma dessas situações. E essas situações de dor traumática, elas vão criando mais e mais situações. Aí chegam pessoas e situações, aí vão criando mais e mais. A gente vai respondendo de forma negativa às situações, e aí vão criando mais e mais. Quando chegou essa ferramenta de limpeza emocional, eu fui limpando tudo. Hoje tudo está muito mais tranquilo. Não está o céu, porque eu estou no mundo dual. Nós estamos no mundo dual, de dualidade, de bom e mal. Aqui é uma dualidade. Então, sempre vai acontecer situações, mas elas estão infinitamente mais tranquilas. Tá? Eu posso entregar isso. A minha vida está muito mais tranquila do que antes, porque eu tinha emoções bem intensas e densas no meu inconsciente. Essas emoções que eu tinha era de rejeição, são emoções de baixa frequência, medo, culpa, vergonha, eram energias que estavam no meu inconsciente e elas estavam dentro de cada situação que eu vivi, entende? Que eu reprimia, eu fui do time de reprimir emoções. Eu não falava nada, eu reprimia, chorava, ia tudo para o meu corpo. Chegou a ponto de criar o câncer no seio, só que eu não precisei, porque eu encontrei essa ferramenta, não precisei fazer cirurgia nenhuma, porque eu encontrei essa ferramenta, fui limpando, 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 e a limpeza não é assim do dia para a noite, é uma cena por dia só, e eu fui limpando por 4 anos, todos os dias.
Cada cena que você limpa das emoções que você reprime, o seu corpo vai ficando mais saudável, porque a sua real natureza, a verdade que você é um com Deus que habita dentro de você. Você é saúde perfeita. Você é amor por natureza. Você, em essência, é a harmonia, é a paz, é a abundância, é a alegria. Esse é seu estado natural, entende? E aí, enquanto você não chegar nisso, é um processo, tá? Enquanto estivermos aqui, a gente sempre vai ter algo a limpar. Enquanto você não chegar próximo a isso, é porque ainda existem véus na sua mente que te fazem olhar as coisas de forma distorcida, ou com medo, ou com culpa. E a gente acaba projetando isso fora, tá? Mas o que eu quero dizer nesse vídeo é você responder a todas as situações que chegam, criadas pelo todo, pelo universo, por Deus. Eles são criadas, as situações que chegam para você, e você tem que responder de forma mais tranquila para você não criar mais situações, entende? E se você começar a julgar o outro, entregar essa responsabilidade nas costas do outro, você se coloca como vítima do mesma forma vai te prejudicar, entende? A limpeza emocional, quando você não sabe responder às situações, pega essa ferramenta, EFT, faz uma frase de preparação 3 vezes, que é aqui no ponto do karatê, fala assim, mesmo que tenha acontecido essa situação, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Faça 3 vezes a frase de preparação, põe a cena na sua mente da situação que te aconteceu e vai limpando ela. Olha, aconteceu isso, eu estava entrando naquele lugar, veio um senhor e começou a falar aquilo comigo, eu fiquei angustiada, eu não soube responder. Você vai estar limpando toda a emoção contida na cena da situação que aconteceu na sua vida. Está retirando toda a carga emocional negativa que era para ir para o seu corpo, entende? Você está transmutando as energias, as emoções. Aí, quando você for contar essa situação, você vai ficando mais em paz, mais tranquilo. Aí, o seu ser divino que habita dentro de você, ele vai te mostrando a verdade, entende? Ele vai te revelando a verdade desse acontecido. Provavelmente, essa situação é consequência de uma outra situação, que é consequência de uma outra situação, entende? Uma situação na nossa vida, uma situação puxa a outra. Nada acontece aleatório. Nada é assim, cai de paraquedas, não. Tudo tem um porquê, uma consequência, entende? E para você evitar essas situações, aprender a aceitar as coisas que chegam para você, não só situações como pessoas, e aí você vai criando, vai ficando mais alinhado, mais em harmonia, mais em paz. O alinhado é você estar alinhado com o todo, com a fonte, com Deus, que habita, com a divindade que habita dentro de você, entende? E muitas das vezes, se você não tem ainda o conhecimento dessa ferramenta e você respondeu de forma negativa, diga para você mesmo, eu me perdoo por essa situação que você respondeu de forma negativa. Diga para você mesmo, eu me perdoo e sou perdoada. Eu me amo e sou amada. Eu me perdoo porque você tem que dar o perdão para você e sou perdoada por Deus, porque Ele tem um amor infinito por você. Ele é só amor. E aí você vai conscientizando você que você está alinhado um com Deus, um com todo. Ou então, você pode aplicar a ferramenta Ho Oponopono. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigada. Então, existem inúmeras ferramentas que você tem em mãos para você responder ou se perdoar diante das situações que te acontecem. É só se conscientizar melhor que nada é aleatório, nada nos acontece por nada, assim, à toa. Todas as situações e pessoas chegam por algum motivo, por alguma razão, por alguma questão, tá? A gente não está aqui à toa, aqui é uma escola da vida e quanto mais você se conscientizar e se alinhar, mais em paz você vai ficar, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, essa ferramenta é maravilhosa para você limpar de vez a raiz de toda a sua mente, assim, você vai limpando não só experiências dessa vida, como pode acessar também experiências de vidas passadas, porque o nosso inconsciente, a gente armazena experiências de muitas vidas ali, mas não fica apegado a isso, fica apegado mais nessa vida mesmo. Experimente limpar tudo que está nessa vida, experiências intensas de dor, para você ver como você vai ficar mais alinhado, mais em paz, mais abundante, mais próspero.
e as situações vão chegando de forma mais tranquila para você. Você vai saber lidar melhor com as situações. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!